Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós vamos falar a respeito da mulher, maternidade e a igreja. Fica comigo até o final aí, vamos lá! Só que antes, não deixe de se inscrever no canal. É possível que você ainda não está inscrito, clica aí para se inscrever, bem rápido e fácil. Aproveita e clica no sininho. Clicando no sininho, você recebe a notificação e você é informado aí antes de todo mundo. Aproveita para aprender bastante, estudar a palavra, curta, comente, compartilha, porque assim outras pessoas também terão essa oportunidade, né? Curtindo e comentando, o próprio YouTube organicamente já mostra isso para mais pessoas, e compartilhando você faz esse vídeo chegar a pessoas que eu jamais conseguiria alcançar. Posso contar contigo nessa tarefa? Vamos juntos pelo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, assim disse o nosso Senhor Jesus Cristo, e a gente pode cumprir isso de uma maneira tão simples e fácil. Então vamos lá, o texto desse vídeo, Apocalipse capítulo 12, e os versículos são 1 e 2. Apocalipse 12, versículos 1 e 2, diz assim: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Amém, querido? Então aqui a gente vai começar a ver quem é a mulher, a importância aqui desse contexto, a importância histórica. Aqui não trata-se de um interlúdio, mas é o início do terceiro ciclo. Porque o terceiro ciclo, o livro do Apocalipse ele contém 7 ciclos, são as visões celestiais, são divididas aí em 7 ciclos. O primeiro ciclo foram os 7 selos do rolo, que a gente viu aí entre o capítulo 4 e o capítulo 8, versículo 1. Então até o 8.1, de 4.1 a 8.1, a gente teve o primeiro ciclo, foram os 7 selos do rolo. Depois a gente teve os 7 anjos e trombetas, que começou no 8.2 e acabou aí no 11.19, final do capítulo 11. Foi o segundo ciclo, são os 7 anjos e trombetas. E agora a gente tem 7 histórias simbólicas, que é o terceiro ciclo, e o próximo ciclo são as 7 taças de ira. Vai ser o quarto ciclo. Então, nesse terceiro ciclo, a gente tem aí as 7 histórias simbólicas, que a gente vai falar aí da mulher, a gente vai dar esse início hoje, mas a gente vai falar um pouco mais dela ao longo dos próximos vídeos, do dragão, a besta, terceiro personagem simbólico aí, o falso profeta, os 144 mil, os arautos, ou mensageiros angélicos, e o 7º símbolo, que é o Filho do Homem. Então, esse terceiro ciclo, ele vai até o capítulo 14, versículo 20. A gente vai ter esse terceiro ciclo de Apocalipse, e depois, então, se inicia o próximo ciclo. Então, dentro desse ciclo, vamos falar do primeiro personagem, que é essa questão da mulher. Primeiro, a gente precisa dar uma olhada lá em Gênesis, capítulo 37, porque o texto aqui de Apocalipse 12, ele vai falar que, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então isso aqui tem muito a ver, está muito ligado à visão que José teve. E aí a gente vai ler o texto, primeiro lá de Gênesis, capítulo 37, versículos 9 e 10, e depois a gente vai fazer um comentário para a gente entender as coisas de Deus, como funciona o raciocínio de Deus. Então vamos lá, Gênesis 37, versículos 9 e 10. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Então repare aí o sonho de José. Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Então, no sonho aqui de José, o sol, a lua e 11 estrelas. Lá em Apocalipse fala uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Então a semelhança aqui ela é muito grande. E o que a gente vai perceber a respeito das coisas que Deus faz, e a gente vai olhar para a Bíblia, é que a gente começa a enxergar detalhes no Antigo Testamento. José, por exemplo, é considerado o tipo de Cristo, ele tipifica
Cristo. Ele traz sobre si, ele carrega sobre si sinais, ele carrega sobre si exemplos, assim como Jesus Cristo. Então a gente diz que José era tipo de Cristo. O próprio nome José, ou Josué, é praticamente o mesmo de Jesus no hebraico, aí, principalmente a gente olhando para a língua hebraica. Então esses são tipos de Cristo. Então aquilo que aconteceu, e a gente precisa sempre olhar para o Antigo Testamento, prestando atenção em alguns detalhes importantes da trajetória, alguns marcos importantes de Deus, principalmente esses aspectos das visões de Deus, das providências de Deus, dos livramentos de Deus, de um socorro de Deus, de uma coisa que o Antigo Testamento traz como destaque, de um relacionamento íntimo de alguém com Deus. Então são detalhes que a gente precisa sempre marcar melhor na nossa Bíblia e chamar a nossa atenção, porque isso simboliza algo que é eterno. Então a palavra de Deus, quando a gente diz que a palavra de Deus ela é eterna, é porque a gente começa a ver que coisas feitas há milhares de anos atrás, que detalhes de Deus há milhares de anos atrás, trazem um contexto, trazem um conceito, trazem um fundamento para nós hoje e também para a eternidade. Então a mulher aqui está se retratando o povo de Deus. Agora, que povo de Deus que está se falando? Há duas maneiras principais de olhar para essa questão da mulher aqui. Uma é a da gente entender isso aqui realmente como sendo retratado de um futuro. Uma outra maneira da gente olhar para essa visão da mulher, então olhando para o futuro, você começa a imaginar aquele período ali do conflito, aquele período exatamente do, digamos assim, da grande tribulação, daquele período em que o anticristo vai dominar, e aí a gente consideraria o povo de Deus aqui, essa mulher, como sendo apenas o povo de Israel, que vai se converter, que estava aquele povo que já estava gerando arrependimento. Lembra que a gente falou uns vídeos anteriores? Se você não assistiu, assista, que o povo de Israel, alguns já estavam começando a se dar conta de que eles estavam sendo enganados, de que aquilo que estava acontecendo era sinal e evidências de Deus. Então alguns começam a se arrepender, alguns começam a voltar para Cristo. Então há uma maneira da gente entender essa mulher aqui nesse sentido do futuro, daquele povo de Israel que começa a se converter e começa a aceitar Jesus Cristo, e a conversão vai ser para o povo de Israel, porque a igreja já não está mais aqui. Mas existe uma outra visão, que esse capítulo 12, que vai falar da mulher, e no versículo 13 vai voltar a falar da mulher, há todo um aspecto como se de 1 a 12 tivesse retratando a história passada do povo de Deus, do poder de Deus, da luta espiritual, da batalha espiritual entre Deus e Satanás. Então está fazendo um resumo daquilo que a gente conhece apenas no aspecto histórico humano, da gente entender tudo o que aconteceu no aspecto espiritual, na visão celestial de tudo o que aconteceu. Por quê? E aí eu sou desses que creio dessa maneira, que de 1 a 12 está retratando a história para a gente entender exatamente o futuro. Porque, querido, não tem como você desconhecer a sua história se você quer realmente entender o futuro. Então, se você quer entender as coisas futuras, se você quer entender as coisas que estão acontecendo, todo esse ambiente, você precisa enxergar essas coisas de duas maneiras. Primeiro, olhando para o passado, e segundo, olhando para o passado e para o presente numa visão espiritual, nessa visão celestial, entendendo que a nossa luta não é contra carne e sangue. E aí eu queria dar uma lida rapidinho lá em Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 20. Efésios 6, de 10 a 20. E fala assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então aquilo que Paulo sabia, aquilo que Paulo fez questão de revelar para nós, a gente não pode desprezar. Então a gente não pode desprezar o contexto e o conceito aqui da visão celestial, do poder de Deus e de toda essa batalha celestial. Então eu particularmente entendo esses versículos de 1 a 12 aqui do capítulo 12 de Apocalipse, essa visão da mulher como todo o povo de Deus na história e como o diabo tentou batalhar, e a gente vai ver
isso representado em mais alguns vídeos pela frente, que o diabo ele tentou contra a mulher mesmo, que estava para dar à luz, não conseguiu, através da ressurreição de Jesus Cristo ele não conseguiu, e aí então ele é atirado para a terra e ele vem batalhar contra o povo de Deus que está aqui na terra, mas que também não prevalece durante um tempo, até que chega aquele momento do um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, onde ele tem uma aparente vitória. Então a gente vai ver isso retratado aqui. Então essa mulher é o povo de Deus ao longo da história, é todo o povo de Deus, tanto o povo de Israel quanto o povo cristão, mas que a gente vai começar a entender que ela esteve aqui presente, que ela saiu, que ela foi protegida, que ela conseguiu dar a luz e que veio a salvação, e que depois o diabo ele lutou contra o povo aqui na terra e até conseguir o momento em que a igreja foi arrebatada, mas ele começa a batalhar contra o povo santo de Deus, que é o Israel. Um outro aspecto interessante que a gente começa a pensar aqui, o versículo 2 que vai falar: e achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Isso aqui está muito ligado lá a Gênesis 3, que é a profecia de Deus, falando que em função do pecado as mulheres sofreriam tormentos para dar à luz. Só que o que a gente precisa fazer um parêntese aqui em Apocalipse é a evidência que Deus está trazendo para nós da importância da maternidade, da importância de um bebê num ventre. Nós não temos a noção exata de por que um bebê está no ventre de uma mulher. Independente das causas, razões ou circunstâncias pela qual essa mulher ficou grávida, nós não temos o direito de atacar esse bebê ali dentro, porque nós não sabemos a história e o que Deus tem predeterminado para aquele bebê. Então, a importância da gravidez, mesmo sabendo das dores do parto, Deus ele vai deixar bem claro aqui que as dores do parto não anulam o poder de Deus sobre a criança que sai do ventre. Então, há esse respaldo bíblico, e isso é um princípio bíblico, e você vai ver a oposição de Satanás às mulheres grávidas e a crianças. Você vai ver isso representado lá no Egito, a gente falou sobre isso nos vídeos anteriores, quando a gente falou sobre Sodoma e Egito, que a gente falou exatamente esse símbolo, né? Assista os vídeos aí referentes ao capítulo 11, que a gente comentou sobre isso, sobre Sodoma e Egito, e a gente vai ver esse símbolo lá no Egito, em que Satanás matou as crianças com o objetivo de destruir Moisés. E no nascimento de Jesus Cristo, Herodes também mata as crianças com o objetivo de destruir Jesus Cristo. Então, em toda essa matança de crianças, há um objetivo de destruir profetas, de destruir homens e mulheres de Deus, de destruir pessoas capazes de realizar coisas tremendas diante do poder de Deus. Então, biblicamente falando, nós não temos o direito de agir contra qualquer tipo de gravidez. Deus está no controle e a gravidez ela está sob o domínio de Deus, e nós não podemos determinar o que aquela criança vai ser. Nós temos que colocar aquela criança debaixo do poder de Deus. Tem vários exemplos de pessoas, até através de adoção, e que as crianças foram tremendamente abençoadas, usadas por Deus, porque vieram à vida. Então, nós não temos o direito de interromper uma gravidez forçadamente, de não permitir que uma criança nasça. Então, Deus está trazendo aqui esse simbolismo, dizendo que a gravidez, embora o homem tenha atrapalhado, a gente precisa entender lá em Gênesis, porque a ordem de Deus para a mulher engravidar e para que o homem e a mulher se multiplicassem através da relação sexual e da gravidez, essa ordem ela veio antes do pecado. As consequências, as dores de parto, todos os problemas decorrentes do ser humano, elas acontecem por causa do pecado, e não foi assim que Deus planejou. Agora, a gravidez já estava no planejamento. A relação sexual entre marido e mulher já estava dentro do plano de Deus. Então, tudo aquilo que faz com que uma relação sexual esteja fora de um relacionamento homem e mulher e fora de um casamento é o que a Bíblia fala sobre relações sexuais ilícitas. Assista os vídeos que a gente tem aí sobre Gálatas capítulo 5, principalmente a partir do versículo 17. Então dá uma pesquisada aí no nosso canal, que a gente tem vídeos falando sobre relações sexuais ilícitas. Então é importante a gente frisar aqui que, achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E a gente vai ver o outro sinal no próximo vídeo. Eu queria ler rapidamente
dois textos que estão lá em Isaías. O primeiro está em Isaías 54, de 1 a 4. Isaías 54, de 1 a 4, que fala assim: Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças. Alongas as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Então, aquela que era estéril e que às vezes lamentava, e a gente tem vários exemplos disso no Antigo Testamento, por isso há muitas histórias a respeito disso no Antigo Testamento, de mulheres que eram estéreis, como Sara, como Ana, e que Deus simplesmente abre a madre. Deus tem o poder para transformar a vida de qualquer um. Então a gente precisa entender isso. Outro texto, Isaías 66, do 7 ao 13, que vai falar o seguinte: Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, desde que lhe viessem as dores, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre? Diz o teu Deus. E aí o versículo 10 vai falar: Regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela. Vós todos os que a amais, exultai com ela, todos os que por ela pranteaste, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor: Eis que estenderei sobre ela paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então mamareis, nos braços vos trarão, e sobre os joelhos vos acalentarão, como alguém a quem sua mãe consola. Assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Cara, aqui é uma profecia tremenda, muito ligada ao Apocalipse, muito ligada a essa visão da mulher aqui, do local de Jerusalém, onde realmente vai vir o consolo. Então, nesse início do terceiro ciclo, esse primeiro personagem, que é o personagem da mulher, depois a gente vai ver o segundo personagem, que é o dragão, e aí a gente vai falar dos três personagens que representam a trindade satânica: o dragão, a besta e o falso profeta, ou o anticristo, tanto faz falso profeta ou anticristo, está se falando da mesma pessoa. E a gente precisa diferenciar o anticristo dos anticristos, que fala em 1 João, que surgiriam, como já tem surgido vários, é diferente da figura do anticristo. Mas isso a gente vai falar um pouco mais ali para frente. E eu entendo muito essa mulher dentro desse contexto histórico aqui, a importância da maternidade e do poder de Deus, porque a gente nunca sabe o que Deus tem determinado para aquele tipo de pessoa. Tá bem, querido? Então a gente vai falar a respeito desse dar à luz em outros vídeos próximos aí. Eu espero contar contigo para os próximos vídeos para que a gente possa ter um entendimento. Sempre lembrando o seguinte, que nunca assista no nosso canal aqui um vídeo de maneira isolada. Sempre assista alguns vídeos antes e alguns depois, até que se complete ali o entendimento e feche totalmente o entendimento a respeito daquele texto, já que a gente está explicando versículo a versículo, então você não pode considerar todo o entendimento em um único vídeo. Tá legal, gente boa? Que Deus te abençoe rica e abundantemente.